e foi só esperar dar umas orientações iniciais, esperando que algumas outras pessoas entrem, para que não atrapalhe um pouco da transmissão. Vocês estão escutando bem? Tá ok? Vocês estão sem som? Ok? Tá. A combinação seria o seguinte: a gente fica sem som. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, simplesmente vocês têm uma teclinha aqui embaixo que é para levantar a mão. E aí é o chat, que tem aqui no chat, e aí vocês levantem a mão e a gente faz a pergunta direto. Porque às vezes fica algum microfone aberto e isso sempre causa um barulhinho de fundo, alguma coisa qualquer, pode perturbar os outros também, tá? Então, mas fiquem à vontade para, a qualquer momento, levantar a mão, Jorge, eu vejo vocês pequenininho, mas vejo vocês, tá? De certa forma, não há nenhum problema, não. Então, fiquem à vontade. Bom, esse curso é um curso que, na verdade, ele é fruto de um estudo longo, de muitos anos. Eu acredito que alguns já conversamos a esse respeito sobre Sandplay, sobre sonhos, e, de certa forma, agora eu dei uma ajuntada nas duas coisas. Eu gostaria de começar já a compartilhar aqui a tela com vocês, que aí já fazemos o share screen aqui desse. Vocês estão vendo o PowerPoint? Estão vendo o PowerPoint? Agora, ok? Então, de certa forma, o que estão vendo o PowerPoint agora? Então, ok. Então, a ideia de articular o trabalho de sonhos com o Sandplay é porque, na prática clínica, ele já é uma coisa natural. Nós já fazemos essa mistura, ou esse olhar em conjunto, porque não só os sonhos suscitam alguma coisa que pode ser representada no Sandplay, mas o Sandplay também pode suscitar coisas que vão aparecer nos sonhos. E se nós enxergarmos que Sandplay ou qualquer uma das outras técnicas expressivas interferem nos sonhos, os sonhos não interagem, de certa forma, conjuntamente, não há por que nós estudarmos separados, como se fossem duas manifestações distintas, né? Então, há muita coisa importante para ser tratada com relação aos sonhos, e há muita coisa importante a ser tratada com o Sandplay. Mas, porém, há algo em comum entre eles. E é exatamente esse algo em comum que é fundamental que a gente estude. E acredito que a psicologia de Jung tenha uma das maiores riquezas que a gente pode ter na psicologia de Jung, é o entendimento da psique como imagem. Que isso só vai aparecer praticamente depois de 1945, 1950, com a chegada da alquimia junto com esse processo todo. Ou seja, o volume 8 para frente é um volume que define muito a psicologia junguiana, que é sobre a natureza da psique. Depois vem o volume 9, que é a Jung, e a partir dali nós temos uma outra psicologia junguiana, não mais causal, como ela vinha até então. Até o volume 7 a gente tem muito isso, uma causalidade, os complexos, tudo. De certa forma, isso vai aparecer de uma forma muito mais rica a partir do volume 8, que é o entendimento da psique como imagem, das emoções como imagem, das imagens como emoções, e principalmente a ideia da energia psíquica. Essa ideia da energia psíquica ela é fundamental para que a gente consiga compreender isso que a gente está dizendo. A energia psíquica difere da perspectiva freudiana brutalmente, né, na medida em que a gente não mais a considera como energia sexual, mas como energia psíquica, energia inerente à própria psique. E que essas transformações, essas mutações, essas metamorfoses dessa energia psíquica é feita através de imagens. E essas imagens precisam ser dialogadas, precisam ser trabalhadas, e o nosso trabalho mais delicado, especificamente, é o trabalho com imagens. A gente tem praticamente dois autores fundamentais na psicologia junguiana que podem apontar para essa direção, que é o James Hillman, né, que quando ele faz o Revendo a Psicologia, ele aborda especificamente a psique como imagem, e o nosso trabalho clínico e da análise, ele também se focaria muito nisso, né? E não precisa nem dizer que Nise da Silveira
essencialmente é o trabalho com imagens. Então, nós não temos muita dúvida, né, que tanto rever a psicologia ou rever a psiquiatria de um lado do outro, o trabalho é especificamente com as imagens. Mas tem um detalhe importantíssimo nisso, que é aqui nessa concepção que eu coloco, que é a concepção da psique viva e criativa. Quer dizer, essa ideia de que nós temos que o nosso inconsciente, na perspectiva junguiana, ele não tem uma ideia de um depósito morto, um arquivo morto de coisas que são guardadas, retidas, que são despotencializadas. Pelo contrário, nós, a cada momento que trabalhamos na clínica, percebemos a ideia de uma psique viva, de um organismo psíquico, percebemos a energia psíquica, a energia física, se é que a gente pudesse chamar grosseiramente assim, de um pulso que produz imagens, produz emoções, produz símbolos e produz toda sorte de coisas que existem no mundo. Então, de certa maneira, a própria psique cria o mundo, né? Cria o entendimento do mundo. Então, nós vamos trabalhar com a ideia de uma psique que seja essencialmente um gerador de imagens e emoções, né? Como, entendendo que imagem e emoção, não vou dizer a mesma coisa porque isso é um pouco grosseiro, mas tem a mesma natureza, vêm de um mesmo lugar, né? Podem ser tratadas em conjunto, né? A cada emoção, a cada imagem, você pode ter um aprofundamento e uma associação muito mais adequada à grandiosidade da ideia de inconsciente. E sempre que penso nessa ideia de imagens, eu penso que estudei durante muitos anos com a doutora Nise, e ela dizia sempre uma frase, né? Não se prega arquétipo na parede, não se prega imagem arquetípica na parede, né? Quer dizer, essa ideia de que o que está na parede dizendo que é arquétipo é só uma representação, né? É só uma das zilhões de representações que aquela dimensão imagética e psíquica pode ter. Então, o entendimento do que vem a ser imagem é muito mais sutil do que se possa parecer, né? Imagem não significa as representações pictóricas na retina, né? A imagem é algo que está muito numa ordem de grandeza e numa ordem de natureza muito diferente daquilo que pode ser representado direto, né? Então, a gente poderia dizer que as imagens são praticamente os arquétipos, né? Os arquétipos são imagens. Então, essa articulação entre sonhos e sampleio, eu poderia colocar aqui uma fila de outras coisas, né? Que poderiam ser desenhos, pintura, arte, teatro, de alguma forma, poderia colocar várias e várias manifestações psíquicas. Então, os sonhos fica para nós como o mais importante, porque foi a primeira porta que a psicologia contemporânea encontrou para dizer sobre a via régia, o acesso ao inconsciente, foram os sonhos. Quem faz isso é Freud, né? No volume 4, no volume 5, ele enfatiza muito que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Só que o modelo de inconsciente de Freud é um modelo muito diferente e praticamente não se aplica ao nosso modelo junguiano. Nós temos um modelo junguiano diferente. O inconsciente, para nós, não é só um feito a partir de repressões, etc., de problemas e tudo. Nós temos outra ideia de inconsciente. Nós temos outra ideia de psique, como um organismo mesmo, uma alma, né, que produz vida, né, que vive e faz viver, né, que gera vida, que pulsa, e principalmente através da imaginação criadora, que é essa história. Para nós, a imaginação criadora, que deu origem à chamada imaginação ativa, né, que acho que todos nós já escutamos isso, já tivemos conhecemos esse termo, imaginação ativa. Às vezes podemos nem saber muito bem o que ele queira dizer, né, mas a gente sabe que ele está ali, né? Ele está ali conosco, ele é um modelo que, de certa forma, habita toda a nossa prática junguiana. Vamos dizer, imaginação ativa, você tem que fazer isso, fazer aquilo, colocar as imagens em ordem. Então, esse termo, para nós, ele não é estranho. Então, trabalhamos com imagem e emoções já no nosso cotidiano, né? E eu coloco aqui uma citação também no volume 8, que eu no Jung coloco tudo que experimenta é psíquico.
Minhas impressões sensoriais são imagens psíquicas e só essas constituem meus objetos imediatos de experiência. Somos, na verdade, tão isolados pelas imagens psíquicas que não podemos penetrar até a essência das coisas externas a nós mesmos. Todo o nosso conhecimento é condicionado pela psique, que, por ser a única imediata, é superlativamente real. Isso aqui é extremamente incômodo, pensar que é um dado superlativamente real, né? Então, de certa maneira, fica parecendo que... Fica parecendo, não, acho que o que a gente precisa de deixar bem claro é que a psique é esse elemento que está constitutivo do mundo, dessa maneira, é o constitutivo do mundo. Então, deixa eu só pôr mais uma pessoa aqui, admitindo, mas ela não consegue entrar aqui. Então, de certa forma, essa é a ideia que nós podemos já começar a pensar. Deixa eu só... Já tentei colocar aqui uma pessoa, mas ela não consegue entrar. Bom, então, de certa maneira, nós temos essa perspectiva de que estamos estudando algumas das manifestações da psique, que são os sonhos e o sand play. A ideia de um e o outro, o que significa, qual a diferença de um e o outro, eu procuraria não pensar isso agora. Pensaria assim, o que tem em comum em ambos? O que tem em sonhos que tem em sand play? Por que eu estou juntando uma coisa com a outra? Por que eu estou usando o sand play para representar sonhos? E por que muitos dos sonhos podem ser também expressões do sand play? Essa que acho que é a grande ideia que a gente precisa já ir começando a desenvolver, né? Dessa forma. Então, o objetivo do curso, na verdade, é estudar essas analogias entre os sonhos e as demais experiências psíquicas que estão presentes na criação das cenas, que são o sand play. Por quê? O que é o sonho, se não a criação de cenas? O que é o sonho, se não a criação vamos dizer, um cenário que você não escolhe objetivamente, que você, de alguma forma, não sabe de onde que aquilo vem, mas quando você começa a trabalhar, quando você coloca aquilo no sand play, representa ele no sand play, você tem, então, uma amplificação muito maior e você pode criar um mosaico muito mais interessante com relação a isso. Não entendendo sonhos aqui como se fossem conteúdo manifesto e conteúdo latente, porque esse tipo de observação a gente procuraria não fazer. Não que não haja, mas o que nós estamos procurando entender é dentro da própria postulação da ideia de inconsciente. Não vou dizer que o sonho quer me enganar. Ele tem um conteúdo que ele se oculta, né? Eu posso não saber compreender, eu posso não saber como isso se dá, mas, de certa maneira, eu não tenho como pensar que ele está ali tentando falsear algum dado ou simplesmente acusando algum sintoma, etc, etc. Então, essa é uma outra visão também que torna a ideia dos sonhos como se fosse um desenho, como se fosse uma história que eu estivesse contando, como se fosse um mito, né? Então, da mesma forma que os mitos são sonhos de uma cultura, os sonhos são essas linguagens, são essas histórias que nós criamos de forma pessoal e individual. E nunca, em um momento algum, podemos misturar sonho com sono. Né? Assim, desvincular uma coisa da outra é fundamental para que a gente possa entender o que é atividade psíquica. Porque senão a gente, em algum momento, vai achar que o sonho só acontece da meia-noite às 6, a hora que a gente dorme. É como se a gente achasse que as estrelas vêm com a noite. Não, as estrelas estão ali. Sempre estiveram ali, nunca saíram dali. Eu só consigo as ver de noite porque não tem sol. Mas elas sempre estiveram ali. Então, as imagens psíquicas, os sonhos estão o tempo todo conosco. A fabricação de histórias, a fabricação de elementos específicos que nós não temos muita noção de sentido, sinal e significado,
ela é uma atividade psíquica constante, 24 horas por dia, enquanto estivermos vivos, e não sabemos o que acontece quando morremos. Mas, de certa maneira, a primeira coisa que eu preciso já pensar é que eu não vou nunca mais fazer uma associação de sono com sono. Porque a atividade do sono, a atividade fisiológica, que visa um contato específico neurológico. Pode até de alguma forma, articular uma coisa com outra. Mas não entender que o sono é a origem do sonho. Né? Que o cérebro faz isso, faz aquilo. Eu acho que isso é uma parte que pode tornar grosseiro a forma de encarar as imagens. Né? Então, as imagens psíquicas, elas são, como diz Aristóteles, atrás de todo, na base de todo pensamento, na raiz de todo pensamento existe uma imagem. Né? Muito antes da gente falar alguma coisa, a gente já tem uma imagem daquilo. É como se a gente pintasse uma cena e depois começa a descrever a cena. Isso é fundamental que a gente entenda, que essa é a atividade criadora, né? De transformar imagens psíquicas, e não imagens pintadas de fotografia ou pintadas na parede, ou imagens de filme ou de cena, mas imagens psíquicas, né? Transformar isso numa narrativa nesse sentido. Então, de certa forma, a ideia seria essa. A psique como imagem pode ser vista através de uma imaginação ativa, pode ser tratada através do sampler, pode ser tratada através dos sonhos, e eu poderia encher de milhões de outras bolinhas aqui em volta. Mas, para não saturar, a gente vai especificamente fazer em torno essas aí, especificamente. Né? Uma pessoa aqui agora. Então, e também sintomas. Sintomas, muito interessante pensar nos sintomas. Quer dizer, os sintomas também são uma forma de manifestação psíquica. Eles não são erros, não são falhas, não são doenças. Eles são uma maneira de expressar. E também desvincular aquela ideia de que a pessoa que faz um sintoma físico, ela não consegue simbolizar. Né? E a gente precisa entender que o corpo é uma arquitetura arquetípica, como o próprio nome arquitetura ou arquê, né? É uma construção arquetípica. Então, os nossos órgãos, os nossos músculos, os nossos nervos não são um amontoado de coisas sem sentido e significado ou com sentido e significado exclusivamente bioquímico. Então, é nesse sentido que a gente começa a ter uma ideia também do corpo como se fosse a representação da própria psique. E isso é muito interessante pensar, porque com essa ideia que nós vamos entender que psique e matéria estão no mesmo lugar do espaço. Portanto, a gente não precisa de tê-los tratar sintomas para um lado e tratar sonhos para o outro. Nós vamos entender que tudo isso faz parte da ideia da imagem, especificamente. Né? Então, de certa forma, a imagem inicial é do self, imagem do self. Né? Os sonhos trazem imagens do self, o sampling também traz imagens do self, os sintomas também trazem imagens do self. Porque o self, ou a psique, essencialmente é feito de imagens. É uma imagem. A energia psíquica é guardada em imagens. Ela é, nesse sentido, ela é naturalmente imagens, especificamente imagens. Então, de certa maneira, eu preciso estudar, o que eu quero estudar é esse eixo que vai de uma imagem psíquica ainda irrepresentada, porque, como Kant vai dizer, eu tenho uma coisa em si e tenho os fenômenos específicos. Eu não tenho acesso às imagens arquetípicas. O self é uma condição psíquica inacessível à razão, inacessível ao homem. Mas eu posso criar representações, essas representações vão se transformar em narrativas, e essas narrativas vão fazer parte da minha linguagem pessoal. O indivíduo está nessa linha, ele constrói única e de uma forma única essa mesma trajetória. Sabemos que a gente pode ter 40 pessoas vendo um espetáculo de música e cada um vai criar representações pessoais, vai narrar aquele concerto de uma forma pessoal e com isso vai revelar a sua linguagem pessoal. Então,
a unicidade ou a individualidade não está na imagem, mas sim em como que eu vou digerir isso até que ele se transforme numa narrativa pessoal. Então, quem tem família muito grande sabe que o pai do primeiro... quando as pessoas se juntam, vão falar dos pais ou de alguma pessoa que conviveram muito, cada um tem a sua versão, porque cada um viveu numa época, cada um tem um tipo de vínculo, cada um criou representações completamente diferentes de um mesmo objeto. Ou será que existe o mesmo objeto? Será que o objeto não é em função do próprio observador? Então, são questões difíceis da gente dialogar, mas são possíveis, são muito boas de ser expostas, né? Porque, na verdade, essas imagens são energia, forma, instinto, padrões de comportamento, que vão sofrer algo que vamos chamar de psiquização. Psiquização é quando eu saio de uma dimensão arquetípica irrepresentável, fora de qualquer perspectiva de cultura, e consigo, pela minha imaginação criadora, criar uma representação disso. O que é representação? É a maneira que eu vejo as coisas. Eu posso descrever, daqui a pouco a gente tem algumas imagens, algumas figuras, que poderiam dizer isso um pouco melhor. Mas é como eu consigo representar isso. É como que o meu psiquismo cria isso, porque nós estamos contando tudo como se fosse um instinto criativo, uma imaginação criadora. Na verdade, é essa que é a questão. Que isso aqui sai daqui para cá à toa, ou de uma forma assim, é uma água de morro abaixo. Não, isso tem uma função de uma imaginação criadora. Depois eu preciso trazer isso para o mundo, preciso modificar isso. Então, essa representação ela precisa ser limitada dentro da minha língua, dentro da minha época, e se transforma numa narrativa. Walter Benjamin é um filósofo que trata muito bem dessa transição aqui, da narrativa. Como que eu posso narrar? Tudo isso compõe a minha linguagem individual, né? Então, nesse sentido, que é fundamental que a gente entenda isso, que nós saímos de uma dimensão arquetípica, vamos para uma dimensão cultural, uma dimensão que passa pela nossa família, pelo nosso clã, até que ela chegue a algo individual. Então, e isso circula durante todo o tempo. Durante todo o tempo, nós estamos lidando com imagens circulando, circulando, circulando. Muitas vezes uma pessoa tem um sonho e diz assim, eu sonhei com uma coisa muito ruim, mas eu não consigo te contar, eu não consigo criar uma história para isso. Só lembro que era uma coisa muito azul, tinha uma bola que vinha, quicava e caía em cima de mim, eu acordava apavorada, né? Eu escutei esse sonho milhões de vezes, como vocês também devem ter escutado, o famoso sonho da onda que vem, e na hora que ela está quase caindo em cima da pessoa, a pessoa acorda, né? Aquele famoso despertador que interrompe o sonho na hora específica, a coisa mais importante. Então, são estruturas de narrativa muito comuns, por mais que sejam criativas, mas comuns, eu quero dizer, não é que seja pior, são muito frequentes, melhor dizer, frequentes. E que implicam em que mais tarde a pessoa fala, olha, lembra aquele mal-estar que eu sentia? Agora eu estou sentindo a mesma coisa que tem um cachorro que corre atrás de mim no sonho. Ou seja, aquela coisa irrepresentável, não tinha representação, virou uma coisa que era uma coisa insuportavelmente distinta, que não conseguia encontrar algo no mundo, virou um cachorro. E agora eu posso criar uma história. Até que eu começo a ter um entendimento do que está acontecendo comigo a partir desse trabalho de sonhos. Mas se eu tivesse feito isso pela caixa de areia, ou se eu tivesse dançado isso, ou se eu tivesse feito uma colagem sobre isso, eu estaria usando uma mídia diferente para criar representações. Então, o Sandplay, ele fica aqui, entre uma coisa e outra. Eu vou criar representações. Através de uma caixa, com aquelas pecinhas organizadas, eu vou criar o que é um cenário, que é a mesma coisa que eu faço com um sonho. Eu também crio um cenário, eu também conto uma história. E ao contar uma história, eu peço sempre às pessoas, conta de novo esse sonho, ela vai contar de novo já diferente do que contou na primeira vez. E às vezes a gente faz até uma certa brincadeira, e conta esse sonho 5 vezes. E na 5ª vez já é a imaginação já criou sobre tudo aquilo ali. E a pessoa fica assim, que coisa estranha, eu não tinha pensado nisso, estou lembrando de um outro sonho também, esse lugar que eu estava, eu já estive num outro sonho,
Ou seja, começa a se abrir um mundo que objetivamente não é possível de ser aberto, é quase um portal para que vocês tenham acesso à dimensão psíquica. Essa é a função dos sonhos, né? Restabelecer o eixo ego-self, restabelecer a ligação com o eixo ego-self, que é por onde o ego se organiza e por onde o ego se enriquece e por onde ele objetivamente tem a sua melhor expressão, né? Então, de certa forma, esse pequeno triângulo aqui é para mostrar, assim, pelo menos de uma forma muito esquemática, o que vinha a ser a progressão da libido e a regressão da libido. Então, a libido, quando tem alguma coisa muito estranha, muito difícil, ela vai regredir para os padrões arquetípicos até que ela encontre alguma coisa na cultura que a possa fazer representações do que é arquetípico, alguma coisa no seu plano, na sua família, no seu inconsciente familiar, nos complexos culturais, os complexos familiares, para que você possa, de alguma maneira, ter acesso a isso, para que seja um código especificamente viável e suportável para o ego. Senão, ele faz um atropelo, aí temos síndrome de pânico, aí temos todos os sintomas que a gente habitualmente chama de neuróticos, né? Temos sintomas fóbicos, sintomas de pânico, angústia, dissociação, e aí tem desrealização, aí tem todas essas coisas que nós temos uma coleção de coisas a respeito disso. Mas, de certa forma, isso que está sendo aqui é a circulação dessa energia que sai de arquetípica do self e chega até o indivíduo, quer dizer, até o ego especificamente aqui, né? Então, de certa maneira, esse processo todo, que eu estou aqui narrando muito rapidamente, para que vocês tenham uma noção do que vem a ser isso, o Jung chama de psiquização. Está lá no volume 8, se eu não me engano, no capítulo 8, né, quando ele fala que é um processo inato à própria psique, articulado com o desenvolvimento da personalidade e a formação de um eixo ego-self. Esse eixo ego-self é como se fosse uma digestão psíquica. Quer dizer, aquilo que é arquetípico precisa se interagir com o ego, que tem dois grandes elementos para fazer isso: a imaginação e a razão. Que nós, em nenhum momento, vamos pensar que elas são coisas excludentes, né? A imaginação tem uma razão, uma metáfora infralógica que consegue entender muito bem o que está acontecendo. E a razão também. Então, nós precisamos de uma interação de ambos. Essa interação de ambos é fundamental para que a gente consiga estabelecer nesse eixo ego-self o que é imaginário e o que é racional. Mas um não mata o outro em hipótese alguma, né? Sabemos que numa determinada fase da nossa vida, o que a gente entende como fase, mas digamos que é uma forma de enxergar o mundo, nós agimos muito com a imaginação. Nós imaginamos o mundo, né? E até hoje a gente faz isso. A gente imagina as coisas, às vezes sofre mais do que a gente imagina, fantasia, e ficciona do que aquilo que objetivamente acontece, né? A gente fica com medo de faltar luz, fica com medo da internet cair, e aí fica cheio de coisas, e aí sofre desesperadamente até que termine tudo, que você diz, nossa, nada do que eu ficcionei aconteceu. Graças a Deus, não caiu, a luz não acabou, a internet não caiu, e as coisas foram... E assim vamos pela eternidade afora, dessa maneira, sempre ficcionando. E não é à toa que Jung tem uma obra fantástica chamada Ficções que Curam, né? O trabalho da ficção, que é aqui a imaginação, a ficção, o imaginário social, o imaginário coletivo, e a energia psíquica fluindo baseado nesses dois elementos, ou pelo menos fortemente apoiado nesses dois elementos, né? Que é esse trabalho agora um pouco mais complexo aqui colocado. Então, na relação entre o ego e o self, muitas coisas interferem. A minha tipologia, o espírito da época, né? Em que época que eu estou? A doutora Anísia sempre falava assim, nós não estamos todos na mesma época. Nós estamos uns no século XXVI, outros no século XII, outros no século III, né? Quer dizer, a história da humanidade está com todo mundo junto, não tem jeito. Nós não digamos assim, agora progredimos, estamos todos no século XXI. Não estamos todos no século XXI. O mundo e a política mostram, não precisa de eu dizer isso para vocês, vocês sabem que o mundo, do jeito que a gente está vivendo, século XIII, né? O Brasil provavelmente 12 ou 11, então, e com tendências a chegar para a história.
se continuar tudo como está. Então, temos uma visão de mundo, um Weltanschauung, eu não sei nem exatamente essa palavra em alemão, mas que ela significa uma visão de mundo. Então, tudo isso colabora, interfere diretamente nas nossas relações com o mundo. A nossa tipologia, o espírito da época, como é que o homem via a mulher em 1920, como é que o homem vê a mulher hoje, como é que a mulher vê, e assim sucessivamente, porque isso aqui é importantíssimo na formação dos complexos culturais. Né? Os complexos culturais estão aqui, então muitos sonhos vão aparecer mostrando a ação desse elemento aqui dentro da criação das nossas representações. Os mais extrovertidos sofrem muito com os zeitgeist, né? Porque ficam tentando pegar os padrões estabelecido, aquilo que é fashion, aquilo que é na hora, ou seja, do que for, sofrem muito porque não conseguem uma adaptação mais ou menos em torno disso. Nós usamos estruturas pré-lógicas, imagéticas e pré-verbais, né? Que são realmente as expressões somáticas e racionais. Aqui a gente pode usar as funções irracionais, né? Seriam a intuição e a sensação, e a estrutura lógica, a razão, o pensamento, a linguagem, com pensamento e sentimento. Então, na verdade, capturando algo de Aristóteles, precisamos trabalhar com uma realidade sensível e inteligível. Quer dizer, todo o processo de psiquização visa produzir uma representação. Uma representação que pode ser, que fatalmente vai ser alterada ao longo de todo o processo. Então, quando trabalhamos em análise com alguém, os primeiros sonhos, o Jung chama atenção muito para isso, os primeiros sonhos são interessantes, porque mostram o retrato da psique naquele momento. E não é raro acontecer que durante todo o processo de análise, seja ele de 1 ano, de 5 ou de 10, os temas continuem os mesmos. Porque, na verdade, nenhum de nós tem muitos temas assim. Nós temos meia dúzia de 3 ou 4, ou 2 ou 3 temas, como se diz, e que não é muita coisa que nós temos a dizer. Porque, na verdade, nós não somos tão diferentes uns dos outros. Temos maneiras de nos colocar. Mas há algo que é bem particular, que é a nossa forma de enxergar. Mas o que vivemos parece muito próximo, porque somos humanos, né? Somos humanos. E por sermos humanos, dentro desse mundo, desse jeito, nós sofremos todos muito juntos com certas coisas, né? Então, de certa maneira, essa é uma ideia que a gente pode ter a respeito do mundo e das coisas, como que esses temas vão prosseguir. E muitas vezes esses temas vão ficar durante 5 anos da análise, durante 8 anos da análise, né? E não raro da gente ter pessoas que tiveram sonhos que foram com a pessoa durante a vida inteira. Muitas vezes você faz uma entrevista, a pessoa fala, eu tenho esse sonho desde que eu tinha 9 anos. Aconteceu isso. Eu já escrevi esse sonho várias vezes e não consigo saber o que ele quer dizer. A pessoa está ali com aquele sonho, ela tem 30 e tem um sonho quando ela tinha 9. E você pega aquele sonho de 9 anos e trabalha com aquele sonho, mesmo a pessoa com 30, porque os sonhos são atemporais. Eles não são causais. Eles são um produto sincronístico baseado essencialmente no sentido e significado das coisas, não em causas e efeitos, né? Essa visão temporal, causal, ela não se aplica nesse aspecto, né? Porque a imaginação criadora não tem assim, uma ideia, uma perspectiva causal, isso aqui por causa daquilo, eu fui abandonado num baile de carnaval quando eu tinha 4 anos, por isso que eu tenho esses problemas. A gente escuta e bola para frente, porque não dá para a gente fazer uma coisa dessa, né? Não quer dizer que perspectivas causais não existam, mas se eu estou trabalhando com dimensões atemporais, dimensões que são atemporais porque são eternas, eu não posso trabalhar com isso. Não se aplica, né? Não que esteja errado, né? Não se aplica. Então, esse é o esqueminha básico do que a gente estuda dentro dessa história do Sunplay dos sonhos, não para que a gente tenha um grande fórmula, um grande protocolo de análise de sonho. E enquanto a gente procura um grande protocolo, um grande questionário básico para poder saber dos sonhos, ou uma metodologia específica
aqui que eu pudesse ser assim, assado, eu acho que a gente ficaria muito perdido com isso, porque cada hora parece uma coisa tão inusitada, de uma criatura tão diferente da outra, com uma coisa tão assim, sonhei que tinha. O sonho mais difícil que eu tive na minha vida foi que, quando eu morava em Juiz de Fora, uma pessoa sonhou que chegava com uma Kombi branca na praça do Bairu, que era um bairro, abria a Kombi e saiu um monte de criança lá de dentro, a Kombi fechava e ia embora. Esse sonho ficou durante uns 4 anos, parecendo bobo, tolo, parecendo uma coisa tola, uma Kombi, né? Uma Kombi que nem existe mais, né? Na época até existia, mas com crianças, e isso quer dizer o quê? Quer dizer, não quer dizer nada, né? Porque não é assim que trabalha com sonho, não é perguntando para ele, sonho, o que você quer dizer? Ele não vai te responder, né? Ele não vai responder assim. Então, é muito desafiador esse trabalho todo, né? Então, de certa forma, eu fiz essa brincadeira aqui, quer dizer, como que esse ego aqui, entendendo essa criancinha, entende que aqui atrás tem um palhaço, que a representação que ela faz é isso aqui, mas ela não sabe o que é isso. Ela não consegue nem ver o objeto inteiro, ela só consegue criar um sombreado de representações, e ela, então, entra em pânico, porque ela não consegue identificar o que é isso, né? Então, vocês poderiam perguntar, mas para que serve a representação? Para que você possa identificar a dimensão arquetípica que está por trás de tudo isso que está sendo comunicado para você. Se os arquétipos viessem diretamente para o ego, eles queimariam o fusível do ego. Mas como eles não podem, eles não vão criar, eles não vão passar aqui direto, eles vão ter intermediários de imaginação e razão, eles vão ter que ser transitado, vai ser transitado aqui muitas coisas, muito trânsito aqui de imagens, de emoções, e que podem ser representadas nos sonhos, mas podem ser representadas também através do Sandplay. Podem ser representadas através do teatro, ou da dança, ou da música, ou seja lá do que for. Ou seja, nessa perspectiva, se existe alguma coisa de protocolos, não jogue nada fora. Tudo faz sentido quando você começa a trabalhar com isso, né? Às vezes uma pessoa chega na sessão, ela faz uma brincadeira na porta, assim, ela entra, faz uma brincadeira, ou conta um caso, e depois diz assim, hoje eu vim aqui porque eu quero te falar disso. E depois eu tenho um sonho. Quer dizer, todos esses elementos que ela veio, desde a brincadeira que ela fez na porta, desde a dizer que estava calor, ou que estava frio, ou que essa chuva estava muito ruim, tudo isso faz parte das associações, né? Ela veio se preparar para te entregar uma imagem já com as associações prontas. Então, a gente não tem como começar a analisar os sonhos, a gente já está dentro da imagem, né? Na medida que, naquele momento que a pessoa entrou, ela já está te contando o sonho. Ela deixou eu contar no final. Safada, deixou eu contar porque é uma defesa. Não, é porque é difícil às vezes, porque é incompreensível. Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria contar o sonho para você, mas eu queria ter uma ideia antes, porque chega aqui, ele vai para lugares tão estranhos, né, que eu queria ter, assim, queria ter o que quer dizer isso, né? Na verdade, aquilo possibilita você abrir uma massa e você ficar trabalhando com aquilo, às vezes meses, ou às vezes o assunto some, volta, e aí aparece, a pessoa vai ver um filme, aí no filme ela te conta o filme, você diz, não é igual ao seu sonho? É mesmo. Então, o tema fica arrodeando, que é esse o movimento praticamente mais interessante que o Jung propõe a respeito das associações, né? Elas ficam sempre ao redor, a circunambulatio, né? Sempre ao redor, e com isso tem essa perspectiva. Uma outra, então, na verdade, vocês querem perguntar alguma coisa agora? Depois eu vou passar por umas coisas. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Então vamos para frente. Depois a gente conversa no final. Então, esse curso é dirigido para psicologia, arte-terapia, psiquiatria, pedagogia, né? Arte, criação, pessoas que trabalham com processo criativo, trabalham com narrativas, com imagem, imaginação. Eu costumo dizer para quem está desenvolvendo tese
é muito bom brincar com a caixa de areia, porque aquilo parece que tira uma rolha, assim, e as ideias fluem, porque a psiquização é fundamental, né? E a psiquização é como se fosse uma digestão, né? Tá tudo meio indigesto, porque está muito difícil às vezes de digerir, com muitas toxinas, então você tem que ter um digestor bom, né? E a ênfase é principalmente em Jung e Hillman, tá? Em Jung e Hillman, que vamos dizer assim, a estrutura básica do entendimento é Neumann, né? Principalmente da caixa de areia, Dorokoff, é muito Neumann, mas, de certa forma, a ideia fundamental do trabalho com as imagens é Hillman, que não é melhor nem pior do que Jung, não existe essa forma de comparar. Hillman vem depois, consegue desenvolver coisas que Jung fez e que, por questões óbvias, não desenvolveu como o espírito dessa outra época que Hillman viveu, né? E num outro lugar, viveu na Pacífica, na Califórnia, então é outro mundo. Então algumas coisas ficaram mais filosóficas ou mais digeridas de outra forma, e em nenhum momento há uma ideia de que aqui seja melhor do que aqui. Só que a base para distinguir praticamente o Semblé dos sonhos, ela vem a partir de Neumann, né? Quer dizer, vem o trabalho de Neumann com Dorokoff também, especificamente. Então, de certa forma, o primeiro capítulo é isso que a gente está falando aqui, praticamente, revendo concepções e ideias da psicologia de Jung, que são psique, energia psíquica, imagem, imaginação, né, arquétipos, alma, né, são a necessidade de trabalhar não com a linguagem racional, dura, mas trabalhar muito com metáforas, o entendimento de metáforas cifrológicas, de uma linguagem mitopoética, e principalmente de você abster da ideia de encontrar uma causa. Quer dizer, se a gente quiser, a gente encontra, a gente sabe disso, a gente acha causa para a pobreza, a gente acha causa para a riqueza, a gente acha causa para tudo. Mas não estamos querendo tratar disso. Nós estamos querendo saber como ver isso, como tratar disso. Que eu posso enxergar como psicólogo, como junguiano, ou como um livre pensador, que outras formas de entendimento a psicologia junguiana oferece para uma pessoa que, mesmo que não seja profissional, que não vai tratar de ninguém, mas como é que eu posso ver o mundo sob a ótica da psicologia junguiana? Ainda que Jung não tenha querido que a sua psicologia se transformasse numa visão de mundo, ainda que isso não fosse desejado por ele, não tem jeito, nós não somos leigos mais. Não tem como você olhar para as coisas e não ver isso que a gente está falando aqui. Não dá para desligar um botãozinho e falar, não, agora eu quero enxergar de outra forma, eu quero enxergar quando eu não sabia nada disso. Talvez fosse uma bênção, a ignorância interior, alguns dizem que a ignorância é uma bênção. E talvez seja mesmo, nesse sentido de que traz uma visão quase infantil do mundo. E a nossa visão agora começa a ser um pouco diferente disso, né? Então, não é melhor nem pior, né? Mas ela é diferente, baseada nas metáforas, numa visão mitopoética, um destaque também para a ideia do ato criativo, né? O ato criativo e aí a imaginação criadora, mas distinguir criativo e criatividade de arte e do fazer artístico. Em nenhum ponto, em nenhum momento é uma escolinha de arte, nenhuma escola de arte, nem o que fazemos é arte. A arte vai ficar para uma outra conversa. Nós estamos falando da capacidade inata da psique de criar, né? E ela cria, como diz lá o Gênesis, como criador, né? Como o hexagrama número 1 do I Ching, que é o criativo, né? Então, como a primeira carta do tarô, que é o mago, né? Quer dizer, é algo arquetípico, criar imagem e semelhança, criar imagem e semelhança. Então, isso, de certa forma, é o fundamento dessa história, né?
que a gente vai ter é que a gente vai trabalhar muito com a criatividade, não como aspecto artístico, porque quando a gente fala em arte, o fazer artístico, entram outros elementos que eu não sei, eu acredito que talvez sejam um pouco difíceis da gente é, colocar tudo no mesmo lugar, né? E não é uma psicologia da arte, nem a arte como terapia, mas é o criativo, né? É, acho que quando você pode olhar para si próprio e saber que você está vivo porque você cria imagens, porque você cria esperança, porque você cria horizontes, porque você cria dimensões. Isso é o que há de mais valioso no homem, né? É que ele possa criar a si próprio, né? Como diz o Jung, quem não puder criar nada, que cria a si próprio, né? Então, é bem interessante nesse sentido, de pensar que nós não estamos falando do fazer artístico. É, alguns teóricos, né? Alguns teóricos não gostam de comparar o criativo com o artístico. E acho que Hillman também não compara. A Feiglstrover também tem um livrinho dela sobre criatividade, onde ela deixa isso bem claro, né? O que é criatividade, acaso e repetição artística, o que é o fazer artístico. Então, a gente procuraria não criar uma polêmica nisso, apenas baseando a ideia do criativo, né? Restabelecer o processo criativo psíquico. Os sonhos, o tratamento com sonhos, o tratamento das manifestações todas de psiquização é para transformar a linguagem numa linguagem mitopoética e entendimento do mundo numa linguagem mitopoética, mas em nenhum momento de tentar fazer arte nesse sentido, né? Não que tenha alguma coisa contra com isso, né? Então, o estudo o tema 2 é sobre psiquização, essa parte o que significaria essa palavra alquimia na psique, né? Porque quando a gente fala especificamente de criatividade, nós estamos falando de transformação. E precisamos diferenciar transformação de metamorfose, né? Transformação é quando você transforma a natureza da substância. Metamorfose é quando você transforma a sua forma. Então, quando Daphne se transforma num loureiro, como diz lá na mitologia, ela faz uma metamorfose, né? Ela é uma ninfa que se transforma em aquilo que é o seu ponto principal, que é um vegetal. Então, quando o Narciso se transforma numa flor, ele faz uma metamorfose. Então, a gente vai estudar essas transformações, onde você transforma a natureza da substância. Então, por exemplo, ciplório, que eu uso, que você vai ver um bolo de chocolate. Quando você transformar e fizer o bolo de chocolate, esse bolo de chocolate nunca mais vira os seus próprios componentes. Ele foi transformado na sua natureza. Então, hoje, ele não é mais uma outra coisa que não seja o bolo de chocolate. Você pode servi-lo, mas ele não é mais ovo, não é mais farinha, não é mais leite, não é nada. Você não consegue, ainda que você quebre ele todo, você não consegue transformar ele nas suas unidades fundamentais. Isso é transformação, né? Não é uma metamorfose. Então, a psiquização é exatamente essa possibilidade de transformação. E, com isso, obviamente, estamos falando do processo de individuação, né? Que é você, na verdade, transformar em si próprio, né? E o risco todo são as metamorfoses que vão acontecendo, que são naturais, e essa que é a ideia desse capítulo 2 aqui, nesse sentido, né? E aí, sim, a gente trabalha no capítulo 3 a ideia dos sonhos, um pouquinho de histórico, porque não tem como não falar de Artemidoro de Daudes, né? Não porque é um dos precursores com interpretações de sonhos, um sujeito que viveu no ano 300 e interpretou sonhos, assim, mais de 3.000 sonhos. Então, ele tem um livro maravilhoso dele, como é que ele usava, os métodos que ele usava. O Freud quase que fez uma revisão de Artemidoro, mas, objetivamente, a gente não vai falar de Freud, né? Nem de Artemidoro, mas, assim, em que é possível perceber as diferenças que Jung considera com relação ao sonho e o que é parecido. Mas, em algum momento, nós vamos perceber, não vamos misturar, não vamos fazer análise comparativa, porque a gente precisaria conhecer muito de um para depois comparar com o outro.
como não dá tempo numa vida só para você conhecer os dois, é preferível que você escolha o que você achar mais interessante e mergulhe nele. Porque não cabe, a essa altura do campeonato, ficar fazendo algum comentário, alguma gracinha sobre alguém que deu a vida porque ele que fez, né? Então, não caberia, não seria legal fazer isso. A gente vai estudar Jung mesmo. Como é que a perspectiva de Jung, como é que eu faço? Como é que eu olho para o mundo, né, quando eu adoto a psicologia de Jung como uma ferramenta de trabalho, né? E o que eu preciso fazer? E também os sonhos bíblicos, a figura histórica que os sonhos têm na vida do homem, né? A linguagem dos deuses, e o que essas linguagens trazem? Elas não trazem punição, elas trazem iluminação, elas trazem os deuses falando com os homens. E se a gente entende isso metaforicamente, a gente pode entender que os arquétipos se comunicam conosco, né? Através desse particular, né? Então, essa análise de sonhos vai ser fundamentalmente a única coisa que vai ser importante que a gente não perca nunca de vista que nós vamos trabalhar sempre na análise de sequência de imagens, né? Nós vamos perceber como é que cada pessoa conta a sua história em uma sequência de imagens. Isso é muito mais importante do que tudo, porque você vai ver a sua transformação aqui, em como que esses sonhos são transformados, né? Então, os temas diretores, o que a gente chama em Gilbert Durand de ideia-força, né? As ideias-forças presentes em cada sonho, né? E principalmente essa alquimia. Alquimia, não que a gente estude a alquimia profundamente, não, para perceber a alquimia aqui como adjetivo, não como substantivo. O que há de alquímico nesse sonho? O que essas imagens vão me trazer de adjetivação? Como que elas adjetivam essas pessoas? Porque quando eu começo a fazer isso, quando eu começo a tratar o arquétipo como arquetípico e a alquimia como alquímico, eu posso ter muito mais grau de liberdade para criar minhas representações. Quer dizer, olha, isso é arquetípico. Ah, o fulano fez isso. Pois é, isso é arquetípico. Você acredita que o meu cunhado me pediu dinheiro emprestado e não pagou? Meu jovem, isso é arquetípico. Né? Cunhado nunca paga. É uma brincadeira, mas é sério, porque o cunhado nunca paga. Né? Todo mundo sabe que são histórias, folclores, que o cunhado deu um cano. É uma brincadeira, mas eu quero dizer assim, como que você escuta alguma coisa e diz assim, olha, isso não é um defeito, isso é arquetípico, isso é humano. Isso é humano. Né? Então, quando eu começo a identificar o humano presente nas narrativas, né, não sei se vocês já viram um filme chamado Os Narradores de Javé, né, que é muito interessante, assim, como um filme brasileiro, como é que conseguiu fazer uma linguagem tão bonita com relação a isso, né, de trabalhar com essa ideia de narrativas. Cada um queria construir uma narrativa mais fenomenal sobre a cidade de Javé para que ela não fosse destruída. E é muito bonito essa construção das narrativas, né? Então, eu gosto muito de pensar em transformar a alquimia em alquímico e o arquétipo em arquetípico, né? Ou seja, humano e a alquimia como sendo da alma. A psique é essencialmente alquímica, né? Então, a psique é alquímica, né? A linguagem, a alquimia é uma linguagem da psique, é uma coisa que diz como ela funciona. E, obviamente, quando eu chamo de psique, eu chamo de natureza, né? A alquimia nada mais é do que agir como a natureza age. Então, de certa maneira, dessa perspectiva que eu estou querendo dizer. E aí, sim, a gente estuda um pouco do teatro alquímico e as representações da alma. Sandplay e o teatro alquímico. O que é teatro alquímico? O Sandplay, na verdade, começou com Margaret Lowenfeld, depois Dora Koff, e praticamente Norman fez uma grande incursão, sustentação com a ideia do inconsciente criativo e a ideia também da imago da mãe, né? Mas o que é mais desafiador em torno disso é o entendimento da obra de Antonin Artaud sobre o teatro alquímico. Na verdade, o Sandplay é a criação de um teatro, é uma cena que você vai criar. Essa cena você vai sonhar essa cena, ou você vai trabalhar essa cena imaginando o que está acontecendo.
Ou seja, você vai pegar os elementos, as representações do analista e vai usar para que você faça suas representações. Porque as peças que você vai usar no Sameplay são as peças que você comprou para representar algumas coisas que você acha importante. No sonho, não. No sonho, ele pega as peças dele e no Sameplay, ele sonha com as suas peças. Então, o estreitamento das representações fica insuportavelmente grande. Porque ele vai usar aquele bonequinho que você comprou lá na Praça 15, que você andou 4 horas atrás de um diabo de um boneco desse tamanhozinho, que você queria representar o poer, ou seja lá o diabo que for, você foi lá, limpou, lixou, fez aquilo lá, colocou, aí na segunda-feira a criatura vai lá e fala assim, esse aqui sou eu, pá. Assim, yes! Né? Você diz, ele usou o meu inconsciente para representar o dele. Isso é um escândalo de maravilhoso, né? No sentido de que ele está usando as suas representações, não é as dele. Ele não está contando um filme, eu vi Peter Pan ontem, eu ouvi isso, ou eu vi uma criança chata ontem, a criança fazia isso, tudo que ele faz. Ele pegou o seu, inconscientemente, ele não sabe que você passou o sábado inteirinho procurando o diabo daquele bonequinho e que você encontrou e que a pessoa quis 50 conto naquele brinquedo e você chorou até pagar 30 e saiu ainda com aquilo. Que legal, comprei um negócio que eu queria. E chegou na segunda-feira, você põe na caixa de areia, o cara vai lá e pega e fala, esse aqui sou eu. Isso é uma sincronicidade total. Porque a cena criada ali é uma cena criada dentro do seu consultório, com os seus elementos, com a sua caixa e com o seu teatro, com o teatro que você ofereceu para ele. Então, transferencialmente, é maravilhoso, porque você fala, nossa, uma interação de inconsciente para inconsciente dentro da perspectiva clássica de como a transferência. Então, é nesse sentido que eu posso trabalhar aqui um conceito do ego onírico, com o ego imaginal, ou posso trabalhar com que ego que eu vou usar dentro dos sonhos ou dentro do Sameplay, seja lá o nome que eu queira dar, eu estou trabalhando com as minhas representações. Eu escolhi esses bonequinhos para pôr aqui. Eu fui atrás de um, eu sempre que dou esse curso, falo, ainda que você demore 6 meses para montar a sua caixa, mas compre cada coisa como se você tivesse uma pedra preciosa. Mas eu só tenho 10 bonequinhos, não tem problema. Põe 10. Dá para fazer um teatro com 10. Se faltar, põe pedra. Põe qualquer coisa. Mas o que importa é a mística que está ali, envolvida naqueles elementos. A matéria e a psique ali estão juntas nesse sentido. Então, de certa forma, eu normalmente uso também o Sameplay com casais, com família, não como se fosse uma constelação familiar, como se faz. Eu não conheço constelação familiar, conheço de ouvir falar, então isso, conhecer de ouvir falar é fofoca. Então eu não me sinto muito à vontade para falar de algo que eu não fiz o curso e que eu não sei, mas a primeira ideia de constelação familiar vem do Jung, está lá no volume 2. Então, a gente já sabe que o Jung também pensava nessa história de uma constelação familiar, dessa família, desse inconsciente familiar que está ali presente nas nossas representações. É essa, basicamente, a ideia que se tem em torno disso. Bom, a ideia seria que o curso fosse feito às segundas-feiras, às 19 horas, nesse calendário aqui, e que pudesse ser feito assim, e que, de certa forma, todas as aulas seriam gravadas como essa está sendo gravada. E depois a gente teria a leitura, os livros que tem que ler, a sequência toda, e vocês ficariam com esse material todo com relação, como se fosse a gravação de vídeo e áudio, todas as aulas, os textos de outros autores, tem muitos textos assim, que seriam importantes que vocês tivessem, como uma referência natural, porque tem muita coisa em inglês, não sei como é que é a leitura de todos para inglês, mas assim, é importante perceber que a literatura em português é muito pouca, ela tem um livro
uns 3 ou 4 livros bons, né? Mas o livro da Dorokoff é importantíssimo que seja feito em inglês, que você leia em inglês, porque é a autora do negócio. E a história do Sam Play também é muito, muito legal. A história dela com Jung, com Neumann, é maravilhosa, com Suzuki, por que areia e não terra, né? Por que não gesso? Porque é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Né? Então, há uma especificidade do material na areia, há algo na areia que é misterioso. Não é à toa que os índios navarros também têm um ritual específico disso. Então, de certa forma, tem um mistério em torno disso. Né? Um grande mistério em torno disso, e acho que é fundamental que isso seja tratado dessa forma, seja entendido dessa maneira. Né? Então, de certa maneira, os valores estão aqui, estão lá no blog, né? São 20 horas no mínimo, nada impede que possa existir algo presencial, a menos, né, de você, né, Ana, que não tem jeito de ser presencial, não, a Ana de baixo, né? Ana Nabuco, que está um pouco longe para ser presencial, mas não tem problema, a gente pode arrumar uma câmera específica para você e você participar disso, né? Mas é importante que isso possa ser assim, que pelo menos a gente possa ver como é que essa história toda da transferência, como é que você arruma coisas e depois as coisas aparecem lá. E aí, bom, aí eu queria, deixa eu fazer um stop, queria ver com vocês o que vocês acharam, né? O que vocês acham disso tudo. E se vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário, o que vocês acharam aí? Tudo bem? Jorge, quanto tempo é a duração da aula? Bom, Ana, digamos assim, a princípio, hoje eu preparei algo assim pequeno, né? Hoje tem 1 hora que nós estamos aqui falando, né? Então, a princípio seria um pouco mais, seria no mínimo 2 horas, né? Porque hoje eu falei sozinho, mas normalmente seria bom que você se interrompesse, né? Você conhece meu jeito de falar, eu gosto de dialogar direto, não quero falar sozinho, né? E falar sozinho diante de uma tela é muito estranho. É a minha primeira experiência de fazer isso, é muito esquisito. Eu estou tendo que acostumar a ficar me olhando assim, falando para mim mesmo, né? Não estou acostumado com isso, né? Mas é estranho, mas é legal. É a terceira vez que eu faço. Eu não sei se está bom ou não, mas é a terceira vez. Então, nesse sentido que são 2 horas, 2 horas e pouco. Ou se o assunto esquenta também não há nenhum problema, mas no mínimo 2 horas. Né? E a aula vai ficar gravada? Toda gravada. Eu posso assistir a aula depois? Pode. Porque, para mim, a gente está com uma diferença de horário de 6 horas. Esse horário é exatamente o horário de uma hora. Eu conseguiria assistir, de repente, algumas aulas, mas uma semana todas. Sim. O pior é que dá uma diferença de quantas horas? Das 6 horas de fuso horário? Nossa. Então, por exemplo, agora são 2 aqui. Eu não me importo, eu quero. Eu vou organizar, pode deixar. Mas pode ser que eu perca algumas aulas, mas aí eu vou assistir depois. Eu só quero para não trazer uma frustração ao grupo. Legal. Porque acho que é importante que todo o conhecimento seja construído junto, né? Com cada grupo que se faz esse é diferente. As coisas que são veiculadas são diferentes, assim, o que se discute é diferente, porque não tem como você padronizar. Eu tenho um roteiro, mas se eu tiver que sair do roteiro para aprender alguma coisa, eu saio sem problema nenhum. Não tenho uma de dizer, isso aqui não está no tema. Óbvio que a gente não vai discutir, por exemplo, psicopatologia profunda com relação a isso, mas eu poderia dizer, olha, aqui temos um caso desse assim, procura no livro tal, tem isso lá. Né? Uma ideia a respeito disso. Então, a gente teria esse entendimento. Tá?
Tá. Ok? Eu vou ter que sair, eu tenho uma reunião agora. Tá bom. Obrigada, Jorge. Ok, um abraço para você, tá? Tchau. Tchau. E você, Ana? Eu achei bem legal, eu gostei muito. Agora, Você tem alguma questão sobre o que você queria saber, alguma coisa? eu achei muito legal essa O seu som está um pouco ruim. som tá ruim. É. Eu não estou entendendo direito o que você está falando. Eu tô no iPad. Ah, então. Se você puder falar no microfone, se você tiver um iPhone, é melhor. Agora sim. Vê se conseguiu falar? Não. Agora sim, agora está ótimo. Foi, né? Ah, agora sim. Não, eu achei muito legal esse negócio do Hillman, que eu adoro o Hillman, né? E relacionar isso, eu nunca tinha pensado, ótima ideia. Eu achei bem legal. Agora, o horário para mim também não é totalmente bom, não. Não? Mas eu vou ver, eu tô a fim de fazer, sim. Tá. Mas Vou me esforçar, porque às vezes eu atendo até um pouco, até 7h30, às vezes, que esse paciente sempre chega atrasado. Vou tentar recolocar ele. Mas eu tô afim, assim, bem legal. Eu tô agora montando a caixa de areia também, então para mim é perfeito. porque Então começa já em janeiro, dia 8. janeiro, dia 8, entendeu? Tá. Agora, você tem alguma dúvida de alguma coisa teórica, de alguma coisa assim que tenha ficado para você? Não, achei muito bom. Achei legal que você esquematizou bem também, né? Deu a base. E a coisa também da imagem. Aí você vai pegar esses textos do Riemann de imagem? É a ideia do Riemann sobre imagem, que a Patrícia Berry, né, que são e o Neumann, de alguma forma. Mas o Neumann de alguma forma. não é uma coisa... Acho que o Riemann é muito poético. Tem o Gaston Bachelard também, tem Bachelard. e tem o Gilbert de Rhin, mas assim já entra numa outra ideia não muito psicológica, né? Quer dizer, já mais filosófica e poética. Mas não quer dizer que é ruim. Mas para nós, não. O fundamento é a psique como imagem, que o Jung explica, mas ele tem assim, uma coisa... O Riemann que entra mesmo. Né? Melhor, eu também gosto muito de Riemann. porque ele vem depois, é bem mais tranquilo, né? Todo mundo gosta de Riemann. Não, tem gente que não gosta, né? Porque pode parecer, às vezes, uma postura um pouco arrogante, de dizer assim, Riemann é isso, como se fosse uma coisa mais elite, né? E não é. Não é. Quem vem depois escreve melhor, ou consegue ver outras coisas que o outro não viu, ou reformula, é muito melhor vir depois. Como ele próprio o Jung escreve no texto, no livro do Neumann, dizendo que coisa boa vir depois, porque você pode ver muita coisa que foi feita, refazer diferente. Porque quem é interpretando. O pioneiro sempre... Não, muito legal. Que não é bem assim, né? Aí depois eu reformulo. Poxa, legal. Bem legal. Eu até gostei desse negócio do vídeo, assim, achei legal. O bom é que você está trânsito, né? Você não se conhecer de jeito nenhum, eu acho que... Se bem que seu consultório é em Copacabana, não é tão longe, né? Não é? Mas eu agora estou muito longe, eu estou bem longe. Você está longe? Estou bem alto. Você está morando alto? Moro alto. Ai, que máximo. Deve estar fresquinho aí. Mas o medo da internet acabar, da luz... Pois da luz acabar, né? Não, aí deve estar ótimo. Poxa, aqui está um calor desgraçado que eu estou em Ipanema. Então aqui está tranquilo, né? Não, eu quero fazer assim. Eu comecei a fazer a sociedade, né? Porque abriu e eu entrei e eu estava com pressa de fazer a formação da sociedade. Sim. Abriu, agora eu entrei. Você já está fazendo a formação de lá. Que legal. Bom, uma visão nova, né? Né? Ótimo. Né? Poxa, legal. Então, aí na verdade, isso não é nem um curso, isso é mais uma discussão, né? Aí você tem que estudar a vida inteira. Você tem que estudar a vida inteira. Não vai ser um curso que você vai... Não, com certeza. Eu sei tudo, né? Não tem assim. Mas é uma introdução boa, assim, né? Com uma base boa. Então.
tem que ter, para também não ficar uma coisa assim, qualquer jeito, igual Freud. Não vamos, eu procuro evitar todo tipo de comparação, porque isso acaba ficando assim, chato, você ficar, porque o Freud falou isso, eu falei aquilo. Não, se vamos partir por uma linha então vamos esquecer o outro. Não, lógico. Mas são paradigmas diferentes, né? Não dá pra... Não, eu já tô meio assim de Freud. Porque não dá para ser eclético. Eu tenho um amigo psicanalista que você conversa com ele, ele só fala do ponto de vista freudiano. Então, não falar do ponto de vista junguiano. Não, lógico. Mas eu falei assim, mas a obra dele é complexa, 24 volumes, eu não sei aquilo. Não, é muita coisa, né? Muita coisa. Não é. É leviano você fazer comparações e tal. A gente estuda Jung há tanto tempo e ainda fica inseguro. Nossa, super. Ainda fica inseguro. É difícil, é bem difícil. Né? Eu estava lendo o livro vermelho hoje, que ele falou no negócio da imagem, processo de individuação, bem legal, né? Dá uma outra referência a coisa do livro vermelho, né? Sim. Mas é um livro que, para você, se você não tem nenhuma de Jung, se você começar nele... Não, é difícil, né? É difícil, né? Sono é difícil, né? Igual ler a Divina Comédia, você não tem ideia nenhuma do que é aquilo. Não dá. Alguém tem entusiasmo, você é muito canto, né? Tá bom, então, querido. Tá bom. Então eu vou tentar ver aí, eu deposito na sua conta e depois te mando um... Isso. Eu não tenho seu telefone. Mas eu mando pelo e-mail, né? Tudo lá no site, lá no meu blogzinho lá. Deve ter, né? Aí tem o WhatsApp, tudo. Tem o Daniel. Deixa eu pegar aqui, Daniel. Uma pessoa aqui, Daniel. Tá. Um monte, Daniel. Pronto, Daniel, já tirei você. Você está com o microfone agora. Então, de certa forma, tá tudo lá no... Tá. No negócio explicado. Tá, vou olhar então. Tá bom? Tá, brigadão, tá, Jorge? Um abraço para você. Beijo, tchau. Tchau. Alguém tem mais alguma ideia? Quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais algumas pessoas aqui. Se não tiver, ok. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela presença virtual de vocês, né? E espero que vocês tenham gostado aí, para a gente possa trabalhar em janeiro, ok? Um abraço para vocês, tá? Tchau.